Mas a Bíblia diz que todas as coisas Ele colocou debaixo dos nossos pés. Ele diz que não vemos todas as coisas. Muitas vezes você não consegue ver que está sujeito a você. Muitos estão passando fome, muitos estão desempregados, muitos passando necessidade. Mas Deus não consegue ver o filho dele assim. Deus não consegue ver você passando fome. Deus não consegue ver você passando necessidade. Deus não consegue ver você doente. Porque Jesus já fez todas essas coisas. Ele já te sarou, Ele já te curou. Ele já proveu o alimento. Ele já restituiu tudo que eu e você precisamos. Amém, queridos? Eu gostaria de deixar um pensamento, não vou tardar vocês, prometo terminar no horário aqui, nem que eu diminua um pouco a mensagem, mas algo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, que está no livro de Romanos, no capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 21. E eu coloquei como tema debaixo dos seus pés. Esse é o tema desta mensagem. Esse é o tema desta ministração aqui para com os irmãos. Abra o teu coração, receba essa palavra no teu espírito, para que Deus possa realizar o querer dEle, o realizar dEle, a vontade dEle para com as nossas vidas. Romanos 5,17 diz assim: por quê? Se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como pela ofensa de um veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também, pela justiça de um vem o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação da vida. Por quê? Assim como pela obediência de um só homem, muitos foram pecadores. Assim também, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Além disso, a lei entrou para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reina pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Até aí, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela revelação do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por cada um dos Teus filhos que vieram aqui nesta noite. Obrigado por aqueles que estão nos ouvindo, participando conosco dessa live. Espírito Santo de Deus, é seu momento, é sua hora, ministra para conosco, Pai, e que teu nome seja glorificado através dessa palavra, através desse texto. Esse texto que nós lemos é um texto muito claro, que fala sobre a grande obra de Jesus na cruz do Calvário. Sabemos que Adão, pela desobediência, ele trouxe condenação a toda a humanidade. Destruição, perca, doença, enfermidade a todos nós. Mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. O Senhor veio para assim pela graça dele, reina a justiça para a vida eterna. Ou seja, todos nós que temos Jesus como Salvador, nós já estamos vivendo a vida eterna. Nós não estaremos após a morte vivendo, ou após o arrebatamento, não. Nós já estamos vivendo a vida eterna em Cristo Jesus. Uma vida de justiça, uma vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a morte reinou. Até onde a morte reinou? A morte reinou até Jesus vencer a morte, destruir a morte. Foi isso que antes de Jesus vir, ela reinava. A morte destruía a humanidade. Não tinha limite. O diabo usava meios e formas para destruir a vida do homem. Mas quando Jesus veio, ele veio para interromper, impedir, conquistar, restaurar aquilo que
Adão e Eva tinham perdido, Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Hoje eu e você podemos desfrutarmos de tudo aquilo que Jesus é, e de tudo aquilo que Ele já fez para nossas vidas e através das nossas vidas, mas tudo que eu e você precisamos entender que nós somos um instrumento de Deus, para realizar a justiça do Senhor, manifestar a justiça de Deus. Muitos de nós, crentes, ainda não entendemos essas coisas, e por isso nós sofremos, perecemos com doença, enfermidade, perca, desânimo, tristeza, angústia, solidão, frustrações, desinteresse, porque muitas vezes nós não discernimos aquilo que Jesus já realizou para conosco. Porque a palavra do Senhor diz lá na epístola de João, primeira epístola de João 3,8, ele diz: quem pratica o pecado do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus, ele se manifestou para destruir todas as obras de Satanás. A Bíblia diz que Jesus se tornou um só conosco. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o mesmo Espírito que habita dentro de mim, dentro de você. Só que muitas vezes você não discerne, você não tem a consciência daquilo que Jesus já fez. E quando eu não tenho consciência, eu não discerno, o inimigo vem, nos engana, nos rouba. Jesus já se manifestou para destruir todas as obras do mal. Tudo aquilo que não presta, causado por Satanás e seus demônios. E o Senhor nos deu autoridade sobre ele. A Bíblia diz que Jesus se tornou um conosco. Jesus se tornou sugestão à morte. Então a morte, ela não tem mais domínio sobre a minha vida, a sua vida. Você é um filho de Deus, você é um cristão. Ela não tem domínio sobre você. Quantas experiências eu já tive de chegar em alguns lugares, num leito de enfermidade, num hospital, e ver a pessoa agoniando ali, eu ver o espírito da morte, e eu aprendi que nós temos autoridade para ordenar a morte, que é um espírito, que ele procura resistir, mas nós temos autoridade para reinar sobre a morte. Por que muitas pessoas a morte têm levado antes do tempo? Porque nós cristãos não morremos, nós passamos da morte para a vida. Porque o teu corpo é tua residência, o teu corpo é tua casa, a tua alma, o teu espírito habita nele. Então a morte não tem poder sobre o meu espírito. E o meu corpo é o templo do Espírito Santo, por isso eu preciso zelar daquilo aonde que o Espírito de Deus habita. Quando a Bíblia diz que nós se tornamos um com Cristo Jesus, isso quer dizer que nós somos membro do corpo de Cristo. Jesus se tornou a sugestão para a morte, para que através da morte derrotasse aquele que tinha o poder sobre a morte. Jesus veio para derrotar. E nós precisamos entender esse princípio para com as nossas vidas. Eu já falei para vocês, muitas pessoas que estavam ali agoniando no leito de enfermidade, eu já tive experiência de chegar ali e dizer: morte, bate em retirada em nome de Jesus. E vendo essas pessoas automaticamente revivendo. Paulo diz: morte, onde está você, morte? Onde está o teu guilhão, morte? Paulo desafiava a morte porque ele sabia do poder de Deus que estava sobre a vida dele. Ele dizia: morte, onde que está você, morte? Qual é o teu guilhão, morte? Porque muitas vezes Paulo era apedrejado, jogado fora da cidade como morto. De repente ele estava ali pregando, anunciando outra vez a palavra do Senhor. Muitas vezes ele passou por muitas dificuldades, açoite, aquelas quarentenas. Ele muitas vezes naufrágio, mas sempre ele tinha convicção do Deus, o qual eu e você servimos, que eu e você chegou o momento da igreja do Senhor começar a viver essa realidade, esse padrão de vida cristã, para fazer toda a diferença onde quer que nós estejamos. Jesus, ele triunfou sobre aquele que tinha o poder da morte. Quem? O diabo. Olha o que está escrito em Hebreus 2,14. Portanto, visto como os filhos são participantes comum da carne e sangue, também ele semelhantemente participou da mesma coisa, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isso é o diabo.
Jesus, ele participou, ele se fez menos do que ele era, menos do que os anjos, para estar na mesma igualdade do que eu e você estamos. E quando ele recebe o Espírito de Deus, ali no dia que ele recebeu o Espírito Santo, no dia do seu batismo, e a partir daquele momento ele recebeu o mesmo Espírito que habita em mim e você, e a vida dele se tornou uma vida diferenciada, enfrentou tudo o que tinha que enfrentar, venceu, triunfou sobre a morte, sobre o inferno, para que eu e você tenhamos uma vida de paz, de saúde, de alegria, de felicidade, para que livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeito à escravidão. Deus não tem prazer, Deus não quer ver nenhum filho dele escravizado pelo inimigo. Não é prazer de Deus fazer isso, porque Jesus já nos libertou. Quando eu não tenho a consciência, quando eu não tenho a revelação, quando eu não tenho o discernimento, eu me torno escravo do inimigo. Eu vivo debaixo dessa escravidão, mas Jesus já nos libertou, e por isso eu preciso crer na palavra do Senhor. Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte, isso é o diabo. É o texto que nós lemos aqui, em Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só, a morte veio reinar por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça. A graça é Jesus, e o dom da justiça reinarão em vida em um só, Jesus Cristo. Quem são aqueles que receberam o dom da graça? Ele está falando de mim e de você. Quando ele diz que eu e você recebemos o dom da graça, para quê? Para que eu e você reinamos em vida. Em vida. Você não vai reinar lá no céu, é aqui que Deus quer que eu e você reinamos. Ele está falando aqui de nós. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade, elas vieram através de Jesus. E nós precisamos entender essas coisas, amados. Senão nós vivemos uma vida religiosa, aceitando a doença, aceitando a enfermidade, aceitando o trauma, aceitando a angústia, aceitando a derrota, aceitando a solidão, aceitando tudo aquilo que o mundo lá fora está vivendo. Começamos a viver o mesmo padrão no mundo, e não é isso que Deus tem para nós. Chegou o momento de nós vivermos, exercer nossa vida, uma vida de fé, uma vida triunfante. Eu tenho vivenciado esse poder, essa atmosfera de graça, de poder e do sobrenatural do Senhor. Mas parece que para muito isso não é realidade. Quem são que receberam o dom da justiça? Somos nós. A justiça é um dom que Deus deu a mim e deu a você, para você viver uma vida de paz, viver uma vida de graça, uma vida feliz, uma vida triunfante, uma vida vitoriosa, uma vida desfrutando de tudo aquilo que Deus tem. Não basta você ter as promessas de Deus e você não desfrutar das promessas. Não basta Jesus levar todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário e você continuar doente, continuar enfermo. Não é isso que Deus tem para mim. Ele quer que você tome posse dessa justiça. É um direito seu ter saúde, saúde divina. É um direito teu viver uma vida de paz, uma vida de segurança. É um direito meu e seu. É isso que Deus está falando conosco. Aqueles que receberão a abundância da graça e o dom de justiça reinarão em vida. Quem são eles? Eu e você. Reinarão em vida, reinarão nesta vida. É isso que a palavra do Senhor está falando conosco. Ele não está falando que você vai reinar no céu. Ele não está falando que você terá súdito no céu. Não. Ele está dizendo que eu e você, nós temos a obrigação de reinar em vida. A palavra do Senhor diz que Deus nos fez reis e sacerdote. Está bem claro em Apocalipse 5:10. Em Apocalipse 1:6 também, que Ele nos fez reis e sacerdote para Ele. Deus só aceita serviço de rei e sacerdote, não de escravo, não de servo. Deus só aceita serviço de rei e sacerdote. Ele nos fez rei e sacerdote. A palavra do rei, ela tem poder, ela não pode voltar atrás. E o sacerdote acessa a presença do Deus Todo-Poderoso para desfrutar
de tudo aquilo que Deus tem, daquilo que Ele é. O Senhor está falando que nós reinaremos em vida. Se você não está reinando, alguma coisa está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã. Se você está vivendo uma vida cansada, desanimada, frustrada, ainda muitas vezes ora e diz: Deus, eu quero morrer. Você nunca reinou em vida. Você não sabe o Deus que nós temos. Você não conhece o Espírito de Deus. Você não vai reinar sobre os demônios lá no céu. Você não vai reinar sobre as potestades, os dominadores lá no céu. Não. É aqui neste mundo, a palavra do Senhor está dizendo. É aqui nessa vida. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 15, 25. Pois é necessário que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Nós temos poder sobre ela. A morte não tem domínio sobre nós, diz a palavra do Senhor. É um inimigo, sim, mas não sobre. Não tem poder sobre. Por isso, a Bíblia fala que nós devemos combater o combate da fé. Crermos na palavra do Senhor. Nós reinaremos em vida e colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. É isso que Deus fez com a igreja. Ele nos deu o seu Filho amado, Cristo Jesus, que restituiu tudo aquilo que Adão e Eva perderam. Ele nos deu do Espírito dele para nossas vidas. E Ele nos depositou essa unção, essa graça, esse dom de justiça, essa abundância dele, para que eu e você reinamos, colocamos todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Se Satanás está fazendo uma série de besteirões por aí, é porque a igreja do Senhor ainda não se conscientizou. Porque Jesus reina aqui na terra, através do quê? Através daqueles que receberam. Você já recebeu. Talvez você não saiba, talvez você não tenha percepção, talvez você não tenha o discernimento, talvez você nunca ouviu isso aqui, mas você já recebeu a abundância da graça quando você aceitou Jesus Cristo. E você recebeu o dom da justiça. Como Jesus reina, Ele reina através da sua igreja, através da minha vida e através da sua vida. Deus tem falado conosco porque Deus quer nos levar em lugares altos, em outros níveis. O Senhor quer nos tirar dessa situação que o mundo está caótico e Deus quer manifestar através da sua igreja. O Senhor tem trazido as revelações para nós. O problema é que nós estamos preocupados com os sintomas. Os sintomas, eles vão passar. Por isso nós temos que estar alicerçados na palavra, porque a palavra do Senhor, ela permanece para todos sempre. O inimigo quer te encher de sintoma, e os sintomas, um momento está triste, angustiado, outro momento está apreensivo, mas essas coisas passam. Mas a palavra de Deus, ela permanece para todos sempre, e nós precisamos viver essa realidade, precisamos despertar o nosso inconsciente para essa realidade do Espírito de Deus. Hebreus 2:6 diz assim: mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que te lembrasse dele? Ou o filho do homem para que te visites? Fazendo um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra coroaste e constituísse sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de que não lhe fosse sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeito a ele. Quero simplificar e resumir aqui. Aqui ele está dizendo que todas as coisas Deus colocou debaixo dos nossos pés. É isso que o texto está dizendo aqui. Que todas as coisas Deus sujeitou ao homem pela lei divina. Só que nós, homens, nós não temos a consciência daquilo que Ele nos deu. Nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos discernir esse poder, essa autoridade, essa habilidade.
porque nós temos habilidade natural para fazer coisas, mas a habilidade que nós recebemos do Espírito de Deus para triunfar, para reinar, nós não vimos ainda, nós não temos consciência, nós ainda não experimentamos pelo nosso corpo, pelas nossas vidas. É isso que o texto está dizendo. Ele já colocou, Ele já te deu, você recebeu unção, você recebeu penhor, o Espírito de Deus está dentro de você, você tem a palavra de Deus, você tem a palavra divina, mas porque eu não tenho essa consciência, aí eu ainda aceito a doença, a enfermidade, eu aceito a derrota, eu vivo uma vida apática, triste, solitária, eu vivo a cada dia pensando em não viver mais, porque muitas vezes você não tem essa consciência daquilo que Jesus fez, realizou no Calvário, aquilo que Deus nos deu. Todas as coisas vivas e as coisas visíveis e as invisíveis, todas elas Deus colocou debaixo dos nossos pés. Não há motivo mais para você andar choramingando, chorando, abatido, cabisbaixo, corocochô. Não. A Bíblia diz que Ele colocou todas as coisas. Esse é o texto aqui de Hebreus 2,6. Mas em certo lugar testifica alguém dizendo: quem é o homem para que te lembrasse dele? O filho do homem para que se visites? Por que Deus se interessou tanto pelo homem? Aí diz no versículo 2, Hebreus 2,8: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas a Ele. Nós não conseguimos, a igreja, como nós não conseguimos? Nós precisamos crer. Eu falei aqui sexta-feira, tem coisas que eu estou falando aqui, que aparentemente você é maluco. Quando você está doente, você diz que não está. Quando você está com uma dor de cabeça, você diz: eu não estou, eu não aceito essa dor em nome de Jesus. Mas está doendo o estômago, está doendo a perna, está doendo o braço. Mas eu digo: não está, eu não aceito, Jesus já levou. Parece coisa de maluquice. Mas só que eu faço isso 40 anos. E eu nunca fiquei doente, eu sou um maluco mesmo. Talvez você não seja maluco, mas é uma pessoa que vive doente. Eu sou maluco, eu falo isso, eu declaro isso, eu não aceito. Eu recuso a pobreza, eu recuso a doença, eu recuso a enfermidade, eu recuso a miséria. Eu não aceito essas coisas na minha vida. Talvez para muito isso é maluquice, só que isso funciona, só que isso eu tenho visto, quando você declara que uma pessoa está curada do câncer, da leucemia, da AIDS, do tumor, parece loucura, parece maluquice, mas é assim que Deus me usa. É assim que funciona. Deus colocou todas as coisas, só que na experiência humana, nós não conseguimos ver isso. Por isso que parece que isso não é real para nós. E o diabo vai trabalhar mesmo para que isso você não creia, você não aceite, você não receba. Por isso que muitas pessoas estavam caminhando com Deus e pararam, desanimaram. Hoje não quer mais porque nunca tiveram uma experiência extraordinária. E diz: se eu estou aqui na casa de Deus, se eu estou vivendo assim, nada acontece na minha vida, então eu vou ficar do jeito que estou. Porque não tiveram experiência, não tiveram discernimento, não tiveram essa revelação no seu coração, no seu espírito. Você vê o homem prostrado numa cama doente. Bem, o que está acontecendo? Mas a Bíblia diz que todas as coisas Ele colocou debaixo dos nossos pés. Ele diz que não vemos todas as coisas. Muitas vezes você não consegue ver que está sujeito a você. Muitos estão passando fome, muitos estão desempregados, muitos passando necessidade. Mas Deus não consegue ver o filho dele assim.
Deus não consegue ver você passando fome. Deus não consegue ver você passando necessidade. Deus não consegue ver você doente. Porque Jesus já fez todas essas coisas. Ele já te sarou, Ele já te curou. Ele já proveu o alimento. Ele já restituiu tudo que eu e você precisamos. Muitas vezes você está sofrendo diante do sistema monetário. E daí? Mas Deus já nos deu todas as coisas, Ele já colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Tudo que você precisa é ter consciência. A tua alma, os teus 5 sentidos precisa se converter à palavra de Deus. O problema é que nós andamos pelos nossos 5 sentidos, por aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós cheiramos, aquilo que nós apalpamos. E não é assim, isso é andar pela alma, isso é humanismo. Eu preciso modelar a minha alma ao Espírito de Deus que habita no meu coração. Isso acontece através daquilo que você fala, aquilo que você declara. Você é aquilo que você tem falado todos os dias. O problema é que nós não conseguimos ver que todas as coisas Deus sujeitou debaixo dos nossos pés. Olhe para Jesus. Havia uma grande multidão. Já faziam 3 dias que estava atrás de Jesus no deserto. Alguém chega para Jesus preocupadíssimo e diz: Jesus, despede esse povo que eles vão morrer no deserto. E Jesus fala: o que vocês têm para alimentar? Não tem nada, Senhor. Só tem um jovem ali que tem 5 pães e 2 peixes. O que Jesus faz? Manda sentar aí de 50, 100 e alimenta eles. Nós não conseguimos alimentar. Como alimentar? Como que nós podemos multiplicarmos isso aí? Jesus ora, dar graça, agradece a Deus. Ele diz: agradeço, Senhor, pelo esse alimento. Eu posso visualizar Jesus orando: agradeço, Senhor, pela provisão do alimento para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E ele pega aqueles pedaços de pães e coloca na mão dos discípulos. E a maneira que os discípulos eram entregando, aquilo ia multiplicando. Deus te deu essa multiplicação para colocar nas tuas mãos, na sua vida, igreja. Os discípulos olharam para Jesus. Jesus estão cobrando impostos. Pedro estava preocupado ali como o mais velho do grupo. Pedro era mais velho que Jesus, biologicamente falando, como ser humano. E Jesus falou: o que está preocupado, Simão? Estou preocupado, Senhor, estão cobrando os impostos. E Jesus fala: Pedro, qual é a tua profissão, cara? Você é pescador? Vai ao rio, lança a vara, e o primeiro que você pegar, você vai encontrar ali umas moedas, e você paga o meu e paga os de você. É assim que Deus vê, essa ótica de Deus. Ele provê para você tudo o que você precisa entender que Ele já te deu. Olhe para Jesus, ele estava cruzando o mar da Galileia, de repente ele estava dormindo, uma grande vendaval, uma tempestade, um maremoto se levanta ali, e os discípulos olhando para o outro ali desesperado. E eles vão até Jesus: mestre, não se importa que nós estamos perecendo. Jesus levanta e ele diz: paz, cala-te. Imediatamente, o mar, o vento, as ondas se acalmaram. Jesus pôs todos eles para dormir. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de mim e dentro de você. Tudo que você precisa, você crer. Os discípulos simplesmente ficaram: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece?
Quando Moisés estava sendo perseguido, Deus fala para Moisés: estenda o teu bordão sobre as águas. E a Bíblia diz que quando Moisés estendeu, o mar se abriu, e eles passaram ali caminhando na terra seca. A Bíblia diz que quando Josué estava adentrando em Canaã, estava cheio o Rio Jordão, e o Senhor disse para os sacerdotes colocar os pés sobre as águas. E quando eles colocaram os pés, dividiu a água, e passou toda o povo israelita pelo meio do mar. Eles não oraram. Quando Moisés começou a clamar a Deus, falou: cala-te, diga ao povo que marche. Tem coisa que você não precisa nem orar, você precisa declarar, você precisa falar, você precisa trazer a existência. Quando Elias estava para ser translatado ao céu, está lá em 2 Reis 2:8, diz assim: então Elias tomou a sua capa, dobrou e feriu as águas, os quais dividiram uma de outra banda, e passando ambos aos pés enxuto. No versículo 12, 2 Reis 2:12, e vendo Eliseu, chamou: meu pai, carro de fogo de Israel e seus cavaleiros. E não viu mais. Pegou então nas suas mãos as vestes e o rasgou em duas partes, e tomou a capa de Elias que dele caíra, e voltou para a beira do rio Jordão. Então pegando na capa de Elias que ele caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quando feriu as águas, essas se dividiram um ao lado da banda, e ele o passou. Homens que entenderam, homens que conheceram, que abriram o mar, que abriram as águas, através do poder, o mesmo Espírito que estava sobre a vida deles, só que na vida deles o Espírito Santo via, manifestava e ele se recolhia. Nas nossas vidas o Espírito Santo permanece sobre as nossas vidas. Depois vem o homem de Nazaré, Jesus Cristo. Simplesmente ele estava, quando os discípulos estavam navegando, simplesmente Jesus encaminhando sobre as águas. Glória a Deus. Veja que que Jesus não estava seguindo o Deus de Moisés, o Deus de Elias, o Deus de Josué. Não é eles que nós devemos seguir, nós estamos seguindo a Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Ele ontem, hoje, será para todos sempre. Em Hebreus 13:8, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você não precisa ordenar o mar vermelho, nem o rio Jordão, ou qualquer rio, para que ele se abra para você passar. Simplesmente nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador de toda obra. E agora você pode caminhar sobre o mar, você pode caminhar sobre as águas, porque todas as coisas Ele colocou debaixo dos nossos pés. Não é preciso você pedir para que se abra. Você pode adentrar, você pode caminhar, você pode triunfar, porque esta é a palavra que Deus deu para mim e para você. Só que a Bíblia diz que nós ainda não temos consciência daquilo que nós somos. Tudo está debaixo dos seus pés. Nós encontramos uma saída para os problemas, para a crise. Nós encontramos uma saída para todas as coisas. Nós encontramos a solução é Jesus. Ele já venceu todas as coisas. Tudo que eu e você precisamos é entender, tomar posse, crer, receber esta palavra. Simplesmente ande e dê glória a Deus, tome posse. Por isso se recuse a ficar doente, se recuse a ser derrotado, se recuse a viver uma vida miserável, se recuse com todo o diagnóstico dos médicos, declare aquilo que você é, tome posse daquilo que você tem direito, daquilo que Deus te fez. Eu e você somos membros do corpo de Cristo, a nossa pele, os nossos ossos, os nossos nervos, nosso músculo, todo o nosso corpo, nós somos um só no Senhor. Igreja, você precisa conhecer, você precisa viver, porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso.
Eu sou membro do corpo de Cristo, da carne dele, dos ossos dele, de cada fibra do seu corpo. A Bíblia diz que nós somos membro desse corpo. Para que eu e você vivamos uma vida vitoriosa. Não deixe a ira, não deixe o ódio, não deixe essa criancice entrar no teu coração. Viva uma vida divina, viva o padrão do reino de Deus. Deus nos fez para nós reinar aqui neste mundo. Reine em todo lugar que você for. Deus te colocou lá por cabeça, não por cauda, para que você faça toda a diferença. Isso que a palavra do Senhor diz, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Adore o Senhor, louve o Senhor, glorifique o nome dele, a ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Não aceite mais a derrota. Satanás está com um grande problema. Ele sabe que ele já é derrotado, ele sabe que ele é um perdedor, ele sabe que ele não tem vez na vida daquele crente que conhece as Escrituras e vive a Escritura. Você tem uma vida vitoriosa. É assim que o Senhor te vê. A ótica de Deus é assim que ele te vê, para a honra e glória do nome do Senhor. Só tenho mais um minutinho, prometi você que não vou passar do tempo. Salmo 119, 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. A palavra foi estabelecida nos céus, para sempre. Tudo que você acha, tudo que você imagina que precisava, o Senhor já estabeleceu no céu. Ela foi determinada por mim e por você. Não sofra mais, não viva mais uma vida de sofrimento, de tristeza, de angústia. Comece a agir, abra seus lábios, declare. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.